eu, Paulo César Oliveira, redigi um texto a respeito do sentimento que eu tenho da senhora Aline Barbosa de França, moradora no condomínio. E vou ler esse texto agora. A moradora da Casa 18, deste condomínio chamado Melrose, que eu conheço, porque vive na Casa Quadro, que é a senhora Aline Barbosa de França, conforme mencionei no início, persona esta que não participa do nosso convívio social, assim como usufrui de todos os serviços prestados pelo condomínio, que é limpeza, manutenção das partes comuns, segurança, água e esgoto e IPTU, sem contribuir mensalmente com o condomínio, onerando a todos os outros moradores, e como se isso não fosse suficiente, tem por hábito ingressar na justiça contra condôminos, como pleiteou, com pleitos descabidos, como o processo movido contra mim, onde pleiteava a reforma de sua casa, me responsabilizando pelo estado da mesma, sendo que o proprietário que efetuou a venda do imóvel e assinou a sua escritura foi outra pessoa, e não eu. Você abriu, né? Meio aberta, já vai botar no livro, hein? Tá? Você vai com o Sorino, tá bom, Pong? Tá bom. Sorino. Você é localizador de adesivos agora? Sou, mas é claro, Pong. Só que é difícil de usar e você pode... Tô ruim chamar aqui. Meu nome é Fábio, trabalho aqui 6 anos. Eu gosto da fechadura do portão, que eu vou mostrar. E o antigo síndico deixou isso aqui aberto, os moradores abrindo no dedo porque estava furando o portão e quebrando o sensor. Aqui, no dedo, bota o dedo aqui, ó, empurra ele e abre. Aí, fechou. Olá, meu nome é João Gonçalves Freitas. Eu trabalho aqui no Melrose há algum tempo, prestador de serviço. Moro aqui há 8 anos. E no dia do ocorrido da discussão entre o Daniel, que era síndico na época, e da senhora Cíntia, eu vi quando ela se aproximou dele, estava chegando na rua com a filha, com a esposa. Ela veio para cima dele perguntando sobre a chave de um portão pequeno, que houve mudança acho que de segredo, e ela não recebeu uma chave nova. Eu sei que ela estava muito nervosa, veio para cima dele. Ele simplesmente falou para ela: você me mira e me erga, me esquece. Eu cheguei com a minha família agora da rua, você já vai me perturbar, garota? Me esquece. Foi só isso que eu presenciei. Se teve alguma coisa a mais, eu não presenciei. E ele pegou, foi para dentro da casa dele. Eu estava na porta da minha casa, que eu sou vizinho de parede dele. E vi quando ele foi para dentro de casa. E ela voltou para casa dela. E foi o que aconteceu. O que eu me lembro foi isso. Eu não escutei ninguém xingar ninguém. Ele pelo menos não xingou ela de nome nenhum. Baixo calão não. Não que eu tenha ouvido. Eu não presenciei isso. Eu não vi ninguém xingando ela, não. Não vi ninguém xingando ela, não vi você xingando ela, não vi ninguém xingando ela, não. Eu passei e estava tudo tranquilo. Mesma coisa, o condomínio só tinha só tu e o João. Não vi não. Mas quando o condomínio estava cheio, só tinha você e o João só. Mas não estava todo mundo quieto. Eu passei e vi todo mundo quieto, mesma coisa que nada. Não vi não. Não vi ninguém xingando ninguém ali. O condomínio estava bem quieto, mesma coisa que nada. Mais ou menos isso mesmo. Porque eu passei, eu escutei mais ou menos isso mesmo. Que eu estava falando com ela e mais xingar. Xingou não, porque ela é mulher de um polícia que jamais ia xingar ela. No dia da discussão entre a Renata e o Daniel, eu estava por acaso fazendo um serviço próximo aos dois, coisa de 10, 15 metros,
Escutei quando a dona Renata chamou o senhor Daniel, que na época também era síndico, para falar sobre a situação dela, que ela pulou o portão na piscina. Ele não quis conversar com ela, falou que ela agiu mal, mas em nenhum momento ele se dirigiu a ela com palavra de baixo calão. Isso eu tenho certeza absoluta que eu não escutei esse tipo de coisa. Ele não xingou ela em nenhum momento, até porque era uma mulher de um oficial da polícia, ele não seria maluco de xingar a mulher de um oficial de polícia, só se ele fosse muito burro. Mas toda essa discussão começou porque ela pulou a piscina o portão da piscina na época estava trancado porque não tinha guardião. Ela alegou que pagava condomínio e não ia ficar sem tomar banho em piscina. Ela pulou o portão e ele pediu para descer, ela não quis descer. No dia seguinte ela quis conversar com ele, também não quis conversar com ela. Ele simplesmente falou que não tinha nada para falar com ela, não tinha nada para conversar com ela. E virou as costas e foi embora. Agora, eu não escutei ele xingar ela em nenhum momento. Eu não escutei. Eu estava uns 10, 15 metros da discussão. Eu tenho certeza que ele no momento xingou ela de forma nenhuma. Agora, se ela diz que xingou, ela é que sabe qual é a verdade, o que ela está falando. Eu não vi, não escutei essa discussão. Xingamento. Eu não escutei. Então pra onde? Do condomínio não, hein? Não é nem morador do condomínio não, hein? É verdade, não pode ficar eu tô te mandando aqui. Não é chama ele por aqui não. Não é por aí não. Eu estou te pedindo encarecidamente. E depois se morrer alguém na piscina. Não pode. Meu nome é Andréia França. Moro na casa 28 da associação do Melrose. Tenho uma filha que hoje está com 4 anos, com o Daniel. E falando do caso do processo da Cíntia, eu lembro que naquele dia estava um dia muito quente. Eu lembro disso porque a nossa filha tinha 5 para 6 meses e eu estava lavando muita roupinha dela. E toda hora eu vinha na varanda aqui fora, que dava para o pátio da associação, para estender essas roupas no varal. E eu vi a Cíntia passando para cima e para baixo o dia inteiro. Como eu lavava muita roupa, ia secando, ia guardando, ia botando outra no varal, enfim. Então eu fiz isso várias vezes ao longo do dia. E várias vezes quando eu fiz isso eu vi a Cíntia passando na área comum, assim, entre a casa dela e a casa 31. E aquilo me chamou a atenção porque além dela estar pra lá e pra cá o dia inteiro, ela estava usando um vestido preto. Eu achei aquilo, com aquele calor. E aquele dia, como estava muito quente, o Daniel deixou para trabalhar no táxi à noite. E então ele passou o dia descansando em casa. E à tardinha, a gente resolveu que a gente ia no mercado para comprar um lanche para ele fazer, para depois ele sair para trabalhar. E na volta, a gente já entrando na associação, a gente já deu de cara com ela vindo na direção do carro. E aí o Daniel parou, ela já se apoiou no carro, assim, já chegou próximo ao carro. A cara, assim, e eu falei assim, antes do Daniel parar com o carro, eu falei assim, Daniel, não dá muita conversa pra ela, porque hoje ela ficou o dia inteiro no condomínio, enfim, não tá muito legal. E aí o Daniel perguntou o que ela queria, ela falou se o Daniel tinha mudado a chave do portão, se tinha mudado a tranca do portão. O Daniel falou que não, que ela não tinha. Aí ela falou que não tinha conseguido entrar, que o Daniel estava tirando o direito dela de ir e vir. E isso ela estava falando já com uma voz bem arrastada.
Enfim, eu falei assim, Daniel, vamos embora. Aí ele falou assim, Cíntia, outro dia a gente conversa, eu vou embora pra casa, enfim. Só que eu acho que ela não entendeu. Quando a gente deu a volta, que a gente estava parando próximo à nossa casa, ela já estava vindo em direção ao carro. E continuou. Eu falei assim, Daniel, sai do carro. Vamos entrar logo dentro de casa para não dar problema. Porque estava notório que ela estava querendo arrumar problema. Só que não deu tempo. Ela já estava logo assim perto do carro. Aí o Daniel foi e tirou a nossa filha, que estava comigo atrás, pegou a Rafaela no colo, até para ela ver que estava com uma criança ali. E o Daniel falou assim, eu tô com a minha filha, respeita que eu tô com a minha filha. E aí eu saí do carro, peguei a Rafaela e fiquei mais atrás, porque com uma criança de 6 meses, ficar presenciando aquilo, uma mulher discutindo por mais que ela seja um bebê, uma mulher discutindo com o pai ali. E ele falando, Cíntia, respeita, minha filha tá aqui. E o Daniel que estava com a chave, eu não podia nem entrar dentro de casa. Eu tinha que esperar ele abrir a casa. E toda vez que ele tentava sair dela para ir para casa, ela cercava ele. Ela ficou cercando ele. Ele ia, ela ia. Ele vinha, ela vinha. E assim, aí ele chegou perto dela e falou assim, próximo a ela, me esquece, me esquece, me esquece. Quando ele falou assim, ela começou a gritar, falando que ele estava agredindo ela, que ele tinha xingado ela, que ela ia chamar a polícia. E ela começou, vocês estão vendo? Ele está me agredindo. E gritando mesmo para assim, todo mundo acho que sair dentro de casa para ver aquilo ali. E aí a gente conseguiu dar a volta, a gente deu a volta e a gente foi pra casa. Antes disso, assim, a única pessoa que eu sei que estava ali era o João, que é o nosso vizinho que mora na 27. E aí o Daniel falou assim, André, eu não posso trabalhar, já que ela chamou a polícia, eu vou ficar esperando a polícia chegar e vou me explicar. E dizer que eu não xinguei, que não aconteceu nada disso, porque a gente tinha pessoas ali, eu, o João, que tinha visto que não tinha acontecido nada disso. Então vamos esperar a polícia chegar pra gente se explicar. E nisso a gente ouvia ela gritando no pátio. Que ele ia ver, que ele não era homem não, que tinha chamado a polícia pra ele, que ele ia pagar. Assim, uma pessoa que age dessa forma, sabendo que ele tinha uma criança, a intenção dela não é boa. Porque nem isso ela respeitou, a minha filha de 6 meses que estava ali com a gente. E assim, eu acho que já deixa claro que a intenção dela era arrumar confusão. E ela se valeu de uma mãe que é advogada, que entende das leis, que sabe como a lei funciona. Ela se valeu da justiça, que de repente vê a mulher como ali naquela situação, como um ser agredido. Enfim, ela se valeu muito desses fatos. E o que mais me impressiona é que a justiça não prestou atenção em pequenas coisas, pequenas divergências. Ela fala que teve cabeçada, depois que não teve cabeçada, porque se tivesse cabeçada, como ela não foi para um IML fazer um corpo de delito, porque seria uma prova de agressão. Ela fala que o promotor, inclusive na sentença, coloca que ela, coitada, ela voltou do seu trabalho, depois de um dia inteiro de trabalho, cansada, só queria entrar dentro de casa, descansar, mas ela coloca no processo, até acho que para ganhar gratuidade, que ela é desempregada. Uma hora ela fala que ela estava trabalhando, outra hora ela fala que é desempregada. Não sei. Enfim, ela tem uma testemunha que a senhora Denise,
que não estava ali no momento, ela se vale de outra que diz que era morador da 31, quando o seu Pedro não é morador da 31, Pedro é morador era na época morador da 16. Então são várias convergências nesse processo que se passou e eu acho que a justiça não percebeu. Deveria ter prestado um pouquinho mais de atenção, porque eu vejo aquilo ali como uma cilada. O que eu acho que ela fez junto com a mãe dela. Eu digo isso porque tem um outro processo, que é o da senhora Renata, moradora da 38, que nesse momento ela já nem é mais moradora daqui, que o Daniel também foi condenado, e que foi um processo atrás do outro, e tem a doutora Aline como advogada das duas. E os processos, eles se cruzam, porque no processo da Cíntia, a doutora Aline coloca a senhora Renata como testemunha da senhora Cíntia. A Renata, que é autora de um processo contra o Daniel, seria a testemunha também da Cíntia, né? Outra autora. No caso da senhora Renata, o que aconteceu, e eu sei bem porque eu era a secretária da associação nessa época, é que a senhora Renata pulou a piscina com 2 crianças, menores de idade, num domingo onde o guardião não veio trabalhar. E o Daniel foi lá, pediu para ela sair. Eu fiquei em casa filmando porque a gente queria se respaldar de alguma forma, tanto que nós fomos na delegacia perguntar o que poderia ser feito, disseram pra gente que nada poderia ser feito. E a gente fez esse vídeo para guardar, onde o Daniel pede para ela sair, ela diz que não vai sair. E o que 2 dias depois, eu acho, ela veio falar que queria conversar com ele, eu não sei. Ele diz que não tinha nada para falar, e ela inventa que ele agrediu ela, que ele xingou ela, e inventa, põe um monte de coisas feias no processo. E ela arruma uma testemunha, que também é a testemunha da Cíntia, que é a senhora Denise, que diz que não estava presente, que diz que ouviu, né? Enfim, ouviu, não viu? Quando... Nesse caso, o Daniel tem 2 testemunhas. O senhor João, que na época trabalhava na associação, que estava varrendo ali o entorno, e o senhor Fábio, que é o porteiro, que a portaria ficava embaixo, próximo, que nem ouviram o senhor Fábio. Ouviram a testemunha dela, do Daniel só ouviram o senhor João, não quiseram ouvir o Fábio. E assim, nesse caso... o que eu posso dizer é que em uma situação onde os proprietários estavam tendo uma reunião de condomínio, onde só tinha proprietários, ela e o marido chegaram e ela disse, já foi logo dizendo que o Daniel não servia para ser síndico, e que isso antes desse episódio da piscina, que o Daniel não servia para ser síndico e o marido dela ia ser síndico. Ele falou que ele queria ser síndico. Aí todos os proprietários ficaram assim, espantados, perguntando para eles se eles tinham uma carta de representação do proprietário. Eles falaram que não, aí nem partiu do Daniel, mas todos falaram: eu sinto muito, mas aqui vocês não vão poder fazer muita coisa, muito menos se candidatar a síndico, porque nenhuma representação legal eles tinham do proprietário. E o trailer que eles colocaram aqui dentro, que ficou mais ou menos 1 ano, a gente tinha saído, quando chegamos tinha um trailer daqui dentro. Ela fala que pediu autorização para o Daniel, coisa que ela não fez. E eu, como secretária, posso falar muito bem disso, porque foi dada várias advertências para a retirada do trailer, porque não tinha no nosso regulamento nada a esse respeito, que pudesse estacionar um trailer. E foi passada a multa, eles não fizeram, não tiraram. Então eu acredito que tudo partiu daí. E nesses 2 casos, o que eu acho que fica bem claro
é que era um lugar meio desorganizado e que quando ele tentou não impor, mas fazer valer as regras, a lei, enfim, tudo que diz respeito a um bem total, um bem de todos que moram, eles, por não se estarem dentro dessas normas, eles se juntaram e fizeram tudo isso. O que é lamentável a justiça não prestar atenção nisso. Porque, inclusive, no começo de 2013, o Daniel ele se retirou como síndico, porque ele não estava mais aguentando isso, entendeu? Ele estava fazendo um bom trabalho e a gente viu que algumas pessoas estavam desagradadas com isso. E eu acredito que essas pessoas desagradadas fizeram isso para desestabilizar o que ele estava fazendo. Mas infelizmente a justiça não conseguiu enxergar isso. Que aquilo tudo ali que elas fizeram, elas se juntaram e se prevaleceram da lei para contar mentiras, para inventar processos, inventar mentiras, e a justiça acreditou nelas.